Fala galera, um grande salve a todos, professor Duzão, professor de Biologia. E a aula de hoje a gente vai comentar ainda mais sobre citologia, tratando de um assunto pequeno, porém um assunto importante e que por vezes geram várias dúvidas aí, que é o citoplasma e o citoesqueleto. Dúvidas? Entra lá no Instagram, EduBio2012, manda o direct. Como sempre eu peço, pega aí o seu caderno, pega agora, vamos fazer as anotações. Essa aula deve ser anotada tudo que está aparecendo aqui para você. Eu quero que você transcreva para o seu caderno, pro seu fichário, tá bom? Tem outras coisas que eu vou comentar, vai anotando também. Então vamos lá. Galera, a palavra citoplasma, acompanha aqui comigo. Cito, né? Célula, plasma, gel. Então, citoplasma, na verdade, vem da palavra cito, célula, e como se fosse o gel da célula. Galera, o citoplasma é tudo que está entre a membrana, dá uma olhada, e o núcleo. Professor, mas como é que ocorre nas células procariontes? Porque célula eucarionte, a gente já viu isso em outras aulas publicadas também, que eu significa verdadeiro, carionte, carioteca, que é núcleo. Então, o que é uma célula eucarionte? É uma célula igual essa daqui, que tem núcleo. Nesse tipo de célula, quem que vai ser o citoplasma? Tudo isso daqui, ó, que está entre a membrana e o núcleo. Então, ele é formado pelo citosol. Agora você vai entender que citosol é a parte líquida, viscosa daqui. O citoesqueleto, que acaba que a gente não mostra desenhando, mas a gente vai estar estudando ele aqui na frente. E as organelas aqui presentes, certo? Vamos lembrar, galera, olha a observação, que o citoplasma na célula animal, ele é maior que o da célula vegetal. A célula vegetal, por ter o núcleo, o vacúolo, quer dizer, interno, ocupando grande espaço, acaba que o citoplasma dela fica menor. Então, a título de curiosidade, coloca essa observação. E como que seria, então, nas células procariontes? O citoplasma do procarionte é tudo, galera, que está entre a membrana. Olha aqui um desenho, por exemplo. Aqui você tem a cápsula, a parede e a membrana. Então, dá uma olhada. Tudo para dentro da membrana vai ser o citoplasma. Então, ele é formado pelo citosol, que está aqui. Contém o DNA. Olha que o DNA não está dentro de núcleo. E ribossomo, né? Todo mundo sabe que a organela ribossomo, que é responsável pela síntese de proteínas, ela é uma organela tão importante que ela está presente em qualquer tipo de ser vivo ou célula, seja procarionte ou eucarionte. Então, bate um print nessa tela, ou então aperta um pause e transcreve tudo. Faz esse desenho aqui, que é um desenho fácil também. Então, voltando nos procariontes, o citoplasma é toda a região delimitada pela membrana plasmática. Tudo isso aqui faz parte, certo? Bom, quando a gente fala em citoplasma, alguns autores classificam em citoplasma figurado. O que é o citoplasma figurado? Você não viu que o citoplasma na célula eucarionte, acompanha o mouse, é tudo que está entre a membrana, olha aqui, ó, e o núcleo. Olha o núcleo que é representado nessa bolinha azul. Então, se o citoplasma é tudo isso aqui, ó, entre a membrana e o núcleo, o citoplasma figurado é justamente as organelas que estão aqui presentes. Olha a quantidade de organelas membranosas que nós temos aqui. Nós vamos ter aula aqui também falando de organela por organela, função, estrutura, relacionando com o tipo de células também, que vai ter mais ou menos. Então, recapitulando, classificação do citoplasma, anota aí, o citoplasma figurado são as organelas, certo? E já outra parte que a gente fala que seria do citoplasma seria o citosol, também chamado de aloplasma. Professor, o que é isso? Galera, é a substância gelatinosa, cara, que está aí presente. Vamos imaginar uma célula. Tira essa célula dentro da tela do computador que você está assistindo. Imagina ela como se fosse uma bola. Vamos lá? Imagina uma bola de futebol. É a célula. Dentro dessa bola de futebol dá até uma bolinha menor de tênis, que seria o núcleo. Então, olha só, o citoplasma é tudo entre a bola maior de futebol e entre a bola de tênis. E quando a gente fala citoplasma figurado, são as organelas. E o citosol é a substância líquida que está aqui presente, tá? Observação, anota aí. Nucleoplasma, o que você acha que seria? O plasma do núcleo, ou também chamado de cariolinfa, o ionoplasma nuclear ou suco nuclear. É o citoplasma, o citossol que a gente fala aqui, galera, dentro do núcleo. Então, o citosol e o ionoplasma
é como se fosse a parte gelatinosa líquida que existe aqui do citoplasma, e o nucleoplasma, o carolinfa aqui comentado, é uma massa incolor que preenche o núcleo, constituída principalmente de água e proteínas, ok? Função, preencher o núcleo, anota isso daí também. Tranquilo? Então, galera, agora nós vamos falar um pouco sobre citoesqueleto. Queridos, pensam comigo, repete aí em voz alta da sua casa, conversa com a tela do seu computador, vamos aprender junto, anota tudo. Cito, célula, esqueleto. Então, o esqueleto da célula. Para que serve seu esqueleto? Ele não te dá formato, forma, ele não te sustenta? Então, qual é a função do esqueleto? Anota aí, sustentação de organelas. Galera, como é que essa mitocôndria que ela não cai? Como que ela está presa? Porque existe essa rede que é conhecida como citoesqueleto aqui. Tá vendo? Então, olha a membrana plasmática em cima, olha embaixo, olha aqui o citoplasma, e aqui dentro do citoplasma a gente tem o citoesqueleto. Alguns movimentos, como o movimento ameboide, eu vou mostrar aí, ciclose é função do citoesqueleto, movimentação de organelas e também formação de centríolos, cílios e flagelos. Vamos comentar isso? Vamos para frente então, anota isso daí, funções do citoesqueleto. O citoesqueleto ele é formado de 3 partes, eu estou organizando em 1, 2 e 3. Eu vou citar, mas depois a gente vai detalhar o 1, o 2 e o 3. Você vai ver que é muito importante aqui, forma cílios, flagelos e tal. Ó, o número 1 é microfilamento ou microfilamento de actina. É formado por uma proteína chamada de actina. Vamos entender um pouco mais? Primeiro, ele pode estar de 2 jeitos, lado a lado formando feixes. Esse acaba que ele fornece um aspecto mais consistente. A gente fala que fica na região periférica da célula, ao lado da membrana, tá? É o ectoplasma. E o outro, ele pode ser entrelaçado formando redes. Ele dá um aspecto mais gelatinoso, anota isso aí, formando o endoplasma. É responsável por fagocitose e pinocitose. Vamos entender o que é isso, de ectoplasma e endoplasma? Dá uma olhada nessa figura. Ó, isso aqui está representando uma ameba, né? Um ser vivo no celular lá do reino proctotista. Então, dá uma olhada. O lado mais externo, ectoplasma. Olha aqui, é como se ele fosse mais durinho, tá? E o lado mais interno é o endoplasma. Então, vou voltar ao slide, olha lá, ó. Os microfilamentos de actina estão abaixo da membrana e fornecem um aspecto mais firme, que é o ectoplasma. Então, ele fica aqui, formando abaixo da membrana. Voltando, o outro aqui que a gente fala que é entrelaçado formando redes, seria fornece o citoplasma em aspecto em gel, região chamada endoplasma, responsável pela fagocitose e ciclose. Vamos relembrar o que é isso? Ó, ciclose é um movimento, galera. Olha aqui, lembra que eu falei que o citoplasma da célula vegetal, que é uma célula vegetal, ele é menor? Olha aqui, por quê? Porque tem um vacúolo, esse vacúolo normalmente ele ocupa grande parte, normalmente no centro. Então, ciclose são movimentos que fazem movimentar, principalmente ciclose de cloroplasto, é muito importante para distribuir essa organela a várias regiões da célula vegetal, porque essa organela é responsável pela fotossíntese, tá bom? Vamos ver isso também posteriormente. E o movimento ameboide tem esse nome, é porque a ameba é um ser vivo que comumente faz ele. Ele é a projeção dos pseudópodes, dos falsos pés, serve para aquela capturar alimento e tudo mais, tá bom? Próximo. Ó, o microfilamento de actina, só mostrando para você, estrutura formada pela união de filamentos globulares, aqui cada glóbulozinho, ó, de actina em redes ou feixes, como já foi aí anotado para você no slide anterior. E exerce papel importante na sustentação e movimentos e da forma celular. Tá bom? Vamos terminar falando de citoesqueleto? Então, olha, filamentos intermediários, a única coisa que você tem que saber é que é uma proteína de queratina, fornece sustentação também. Tá vendo que a todo momento a função do esqueleto é o quê? Forma, dá forma à célula, sustenta organelas, orienta movimentos de ciclose, movimento ameboide, tá bom? E os microtúbulos, faz um asterisco, isso é muito importante. Ele chama microtúbulo, ele é feito de uma proteína chamada tubulina. Ela tem um arranjo helicoidal, tá? E pode aumentar ou diminuir o tamanho. Detalhe, por que ela é importante? Forma centríolos, que vão dar origem a cílios e flagelos. Depois a gente vai ter aula sobre centríolo, aula de todas as organelas, você vai ver aqui comigo, tá? Forma centríolos,
cílios e flagelos, e originados numa região chamada MTOC, que seria em inglês Microtubule Organism Center, ok? Então, as três partes são isso daí. O número 1, que a gente representou para você, microfilamentos de actina, 2 filamentos intermediários e microtúbulos. Tá aqui um desenho do microtúbulo. Lembra, voltando, que eu falei que ele tem um aspecto helicoidal? Olha aqui, ele é totalmente retorcido, é como se fosse um caninho. São estruturas longas, rígidas, formadas pela associação de proteínas globulares de tubulinas em arranjo helicoidal. Fornece novamente, o que eu falo? Suporte e mantém as células e o padrão das organelas. Tranquilo, querido? Então, vimos aí. Muito obrigado, uma aulinha. Eu te avisei que era pequena, que era simples, mas não deixa de ser importante, sobre citoplasma, tipo de citoplasma, citosol e tudo mais, e também citoesqueleto e suas funções. Muito obrigado, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.